E fala galera, beleza? Alucard na área novamente e você está na Matilha Board Game. Seja muito bem-vindo ao meu canal e nós estamos aqui trabalhando arduamente para trazer o mais rápido possível para vocês conteúdo aí do lançamento do ano passado que quase chegou este ano, Tainted Grail, a queda de Avalon. Que jogão, hein, galera? Trazido pela MeepleBR. Os jogadores aí de Tainted Grail vão ser imersos numa campanha fantástica, levando você às lendas arturianas. Isso mesmo! Você curte aí os Cavaleiros da Távola Redonda, Rei Arthur, Morgana, Merlin. Pensa aí em um contexto bem sombrio para essa história. É você embarcar em Tainted Grail, a queda de Avalon. Um jogo aí que tá aqui quebrando paradigmas na matilha. Até a galera que não gostava muito de jogo de narrativa tá curtindo o Tainted Grail. Pra mim foi um prato cheio, porque eu amo narrativa. E vamos lá trazer conteúdo de Tainted Grail pra vocês. Hoje é vídeo de regras, né, galera? Vamos esmiuçar padrão matilha no detalhe o Tainted Grail. Vou tentar trazer de forma mais clara possível as regras desse jogo, que não são regras muito fáceis, né? Mas eu vou tentar trazer com a maior clareza possível. Se você quiser dar um apoio aqui para o nosso canal da Matilha, você pode estar fazendo isso comprando produtos, qualquer tipo de mercadoria, através do link que eu deixo aí na descrição do vídeo da Magazine Luiza. É a nossa loja lá na Magazine Luiza. Se você fizer qualquer tipo de compra através desse link, você está dando um apoio aqui para nós continuarmos produzindo conteúdo. Beleza, galera? Eu já agradeço de coração por isso aí. Sem mais delongas, vamos lá. Vamos ver todo o conteúdo das regras do Tainted Grail. Beleza, galera? Vamos lá. Estamos aqui na mesa já para começar a explicação das regras do Tainted Grail. Como todo vídeo aqui da Matilha é nosso padrão, vamos começar aí pelo setup, que nos ajuda a entender bastante do jogo, tá, pessoal? Primeira coisa que você vai fazer em Tainted Grail vai ser escolher o seu personagem. Você e seus amigos aí que vão estar jogando Tainted Grail vão ter aí com a caixa base, né, a opção aí de 4 personagens disponíveis. Vocês vão fazer a escolha aí quem vai jogar com quem. E então você vai unir o seu personagem a uma desses tabuleiros aqui, ó, que vai ter todas as estatísticas e detalhes do seu personagem. Para você localizar de forma fácil, você pode fazer isso por meio do símbolo que fica no verso da cartinha do personagem. Se você reparar que o Beor, ele tem esse símbolozinho aqui, que casa com esse símbolozinho aqui do tabuleiro de personagem. Então você facilmente vai conseguir localizar qual é o tabuleiro do Beor, tá? E você vai fazer o parzinho aí do seu tabuleiro após você ter escolhido o seu personagem. E aí você vai precisar setar algumas estatísticas aqui do seu personagem. Quando você vira aqui a ficha do personagem, você vai ter primeiramente aqui no lado esquerdo os atributos iniciais do personagem, tá? E aqui ele vai mostrar o valor que o personagem começa uma aventura em Tainted Grail de cada um desses atributos. Localize então aí alguns cubos de marcadores universais, que são esses vermelhinhos, tá? E você vai estar colocando ele aí de acordo com o que instruir atrás aqui da ficha do seu personagem. O Beor, então, como nós podemos ver, ele tem 2 pontos aqui em agressividade. Nós vamos colocar 1 ponto aqui em coragem, 1 ponto em praticidade e apenas 1 ponto aqui do lado de cautela. Se você, então, aqui olhar, você vai ver que eu setei os atributos do Beor de acordo com o que foi instruído aqui na coluna do lado esquerdo. Após isso, temos uma informação importante aqui também, que são os recursos iniciais que o Beor começa. Ele começa com 3 de comida e 1 de riqueza. Nós vamos aqui, então, novamente no nosso tabuleiro e vamos colocar aqui, então, 3 dos cubos universais aqui em comida, no caso do Beor, e 1 cubo aqui em riqueza,
setando aí a preparação inicial aqui do BOR. Nós temos aqui uma história, né, um background ligado ao personagem. Você também pode fazer a leitura aí para entrar de cabeça no universo de Tainted Grail. Após você ter setado toda essa parte, você vai virar e você vai jogar com o seu personagem para este lado aqui, encaixando ele. Lembrando, hein, pessoal, cada personagem tem uma habilidade exclusiva que ele pode estar usando. No caso do BOR, aqui é a habilidade Fabricar. Eu vou entrar em mais detalhes quando eu estiver falando dessa ação. E eles também têm aqui uma desvantagem, uma fraqueza, né? No caso do BOR, toda vez que ele ficar exausto, eu também vou explicar o que é isso, ele precisa sofrer 1 ponto de dano. Feito isso, preparado o tabuleiro do seu personagem, você vai precisar preparar os decks de combate e diplomacia do seu personagem. Como você vai fazer isso? Dá para você notar aqui, né, que o fundo do tabuleiro do BOR é um fundo de tabuleiro que tem um misto de cor aí entre azul e branco. Isso quer dizer que as cartas que são as cartas pertencentes ao deck do BOR são as cartas que você vai encontrar aqui na cartinha embaixo a letra A de azul, tá, pessoal? Essas cartas vão formar o deck inicial do BOR. Você vai encontrar 25 cartas de combate, de 1 a 25 com essa identificação aqui. E você também vai encontrar 25 cartas de diplomacia, também aqui com essa descrição de azul. Dessas 25 cartas, você vai pegar as cartas numeradas, pode ver que elas estão numeradas aqui, ó, 14 de 25. Você vai pegar as cartas numeradas de 1 a 15 de combate, tá? As cartas de 1 a 15, você vai embaralhar essas cartas de 1 a 15 e você vai então formar o deck de combate do seu personagem. No caso dos outros personagens, você vai seguir a sigla de cor de cada um dos personagens, tá? Que é aí marrom, cinza e verde, respectivamente, pelas letras das quais elas começam. O deck de diplomacia, você vai fazer o mesmo procedimento. Separe as cartas de 1 a 15, embaralhe elas e essa você vai deixar do lado direito aqui da sua ficha de personagem, deixando pronto o seu deck de combate e o seu deck de diplomacia. Se ainda assim você tiver com dificuldade em identificar quais são as cartas iniciais, aqui em cima no nome da carta existe essa bandeirinha azul aqui indicando que ela é uma carta básica inicial que deve compor o seu deck inicial. No caso, se você pegar uma outra carta aqui, pode notar que a carta Negociações não possui essa bandeira. E pode ver que ela é uma carta de 20 de 25. Então ela não entra aí na montagem do seu deck inicial. Você vai encontrar a mesma coisa no deck aqui de combate. Note que tem a bandeirinha azul aqui, indicando que essa é uma carta básica que vai iniciar no deck do BOR. Bom, agora você vai precisar montar o acervo de evolução do seu personagem. Esses vão ser decks que você vai deixar de fora e conforme você sobe de nível, nós vamos explicar na regra apropriada, você vai comprar cartas desse deck para dar upgrade no seu baralho básico aqui, que nós acabamos de montar. Para montar esse acervo de evolução, você vai encontrar as cartas de diplomacia, tá? Que tem aqui o nome do seu personagem, ó, BOR, tá vendo aqui em cima? Essas cartas, galera, elas são um total de 15 cartas. Novamente aqui elas são numeradas de 1 a 15. Tem a letrinha azul no caso do BOR e o nome do personagem para ficar fácil de você identificar elas. Além dessas cartas aqui, você vai precisar pegar o restante daquelas cartas básicas. Lembra que eram cartas de 1 a 25 que nós usamos para compor este deck. E aqui nós separamos apenas as cartas de 1 a 15. As cartas agora de 16 a 25, básica, tá vendo? Elas não têm a bandeirinha, então elas não começam com uma carta inicial. E aqui elas têm também a nomenclatura do BOR. E elas vão aí de 16 a 25, vão ser 10 cartas. Você vai pegar as 15 cartas avançadas e essas outras 10 cartas básicas. E você vai embaralhar essas cartas. E você vai formar aqui o acervo de evolução
de cartas de diplomacia do BOR. Para você separar isso, você vai localizar essa carta azul, tá vendo? Acervo de evolução de diplomacia, vai pôr em cima desse deck e você vai deixar na mesa de jogo aí, próximo de você, para quando você subir de nível, você poder comprar cartas ali. O mesmo você vai fazer aqui com as cartas de combate, tá, pessoal? As cartas de fundo vermelho de combate. Você vai localizar, então, aí as 15 cartas que tem o nome do BOR aqui. E você vai localizar as 10 cartas que sobraram, que não são básicas, não tem a bandeirinha. Vai juntar todas elas, vai embaralhar aqui, vai localizar aqui o divisor de acervo de evolução de combate, coloca por cima do deck e pronto. Os seus acervos de evolução aqui estão preparados para que você possa conseguir subir de nível quando você escolher esta opção durante o jogo, que nós vamos explicar aí nas regras mais para frente. Após você então setar os seus atributos e seus status aqui de comida, riqueza, reputação, experiência e magia, você precisa agora dar conta destas 3 colunas aqui que simbolizam a energia, a saúde e o pavor do seu personagem. Para que você possa aí simbolizar a saúde do seu personagem, você vai localizar este marcador aqui em forma de T e você vai colocá-lo onde nós temos 2 setas aqui que indicam o valor inicial do personagem. No caso do BOR, ele vai começar com 9 de saúde. Você vai posicionar esse marcador em T desta forma. Depois eu vou explicar o porquê desse marcador. Depois você vai colocar um cubo universal. Aqui no caso do BOR ele começa com 6 de energia e 0 de pavor. Bom, agora chegou a hora de nós prepararmos o mundo de Avalon para que nós possamos iniciar a nossa campanha aqui em Tainted Grail. Para isso, você vai ter que localizar essa cartinha preta aí no seu game, tá? Ela vem aqui, ó, descrito, ó, preparação do capítulo 1, frente, tá? Você vai pegar esta carta e você vai começar a seguir as instruções desta carta aqui para fazer a montagem do seu primeiro capítulo em Tainted Grail. Para isso, nós vamos primeiro montar o nosso local, né? O nosso mapa aqui de Tainted Grail. A missão, né, da caixa base, os 15 capítulos da caixa base, a queda de Avalon, ela vai ter aí sempre como local inicial a carta 101. Como vocês podem ver, aqui eu já deixei a carta de local de número 101 preparada, tá, pessoal? A carta de local 101 está aqui preparada. Eu já deixei ela aqui pronta. Então você vai pôr a carta número 101, tá? Você também vai localizar uma miniatura de Menhir, tá bom? Pegue uma das miniaturas de Menhir. Pegue um desses discos aqui. Esse disco que tem a caveira e ele tem todo o numeral aqui em volta dele. E você vai pôr voltado para frente, ou seja, virado para você e não para a miniatura, um valor que é igual a 9 menos o número de jogadores. Se você estiver jogando aí solo, esse disco vai ter 8 como número. Se você estiver jogando em 2, esse disco vai ter 7 e assim sucessivamente. Setado aqui o valor do disco, você vai colocar ele sobre a carta 101, que é a carta Granja Forte. Você também vai localizar a miniatura do seu personagem. No caso ali nós setamos o jogo para o BOR e vamos colocar ele também sobre a carta de Granja Forte. Outra coisa importante é que o Menhir ele dá visão para todas as cartas de locais conectadas ao local onde nós colocamos até 1 de distância. Nós vamos explicar essa regra mais detalhada um pouco mais à frente. Então nós vamos ter que localizar todas as cartas que tem aqui um número conectado em Granja Forte. Aqui nós temos o número 101, aqui nós 102, desculpe, aqui nós temos 104. Localize essas cartas e vamos começar a fazer as conexões e começar a montar o nosso tabuleiro. Bom, após preparado aqui, então, o seu local, nós vamos ter todas as áreas que estão conectadas ao Menhir e tem aí uma rota interligada entre elas. Eu vou explicar melhor essa rota quando nós estivermos falando da ação apropriada.
o nosso setup aqui está começando a tomar forma, a nossa mesa está começando a ficar pronta. Você vai então localizar aí, como eu falei, esta carta preta aqui da preparação do capítulo 1, e aqui ele vai dar como primeira instrução para você preparar o baralho de incidentes. Vou reunir todas as cartas do capítulo 1 num monte de 6, onde o 6 é o fundo e o 1 é o topo. Localizando aqui, ó, capítulo 1, parte 1, capítulo 1, parte 6, eu vou deixar nesta posição, sem retirar de posição, aqui o meu deck do baralho de incidentes. Continuando a nossa leitura aqui, ele vai dar algumas dicas para você tomar cuidado para não tirar o deck de incidente de posição, tá? Então você toma esse cuidado aí. Então você vai virar e ali em cima, ó, ele vai ensinar a montar os 4 baralhos iniciais de conflito. E aqui você vai respeitar o número de jogadores para montar esse baralho. Se você estiver jogando apenas solo, você vai pôr apenas as cartas de nível 1. Se você estiver jogando de 2 a 4 jogadores, você vai pôr as cartas de nível 1 e de nível 2. Vamos entender como é que monta isso aqui então. Você vai localizar as cartas de conflito, tá? Cada uma delas tem uma cor. Esse aqui é o deck verde. E aqui entre as cartas de conflito, como nós estamos preparando uma partida para um jogador, nós vamos pôr apenas as cartas de nível 1, que tem esse símbolozinho aqui em cima, que vai compor o nosso deck de conflito. Removendo aí das cartas verdes, cartas de nível 2 e de níveis maiores. Essas cartas, então, inicialmente vão ficar de fora porque é um setup para um jogador. Feito isso, separado aqui, eu vou então embaralhar o meu deck de conflito verde e vou também posicioná-lo aqui ao alcance na mesa. E nós vamos fazer isso com todas as outras cores de deck. Separado aqui todas as cartas de nível 1, agora o deck de conflito roxo, tá? É um deck de conflito aí que você vai encontrar coisas ligadas à magia quando você enfrentá-los. O deck de conflito verde, você tem grandes chances de adquirir comida, tá, galera? Agora, procedendo da mesma forma com o deck azul, somente as cartas de nível 1. O deck azul é um deck que contém encontros diplomáticos que não revolvem aí um combate e sim vão fazer uso da sua diplomacia. Mesmo processo com o deck cinzento. Vamos aqui embaralhar as cartas de nível 1. O deck cinza tem encontros relacionados ao mundo humano. Você vai encontrar bastantes guardas, bandoleiros e por aí vai nesse deck. Prontinho, os nossos decks de conflito também estão organizados. Agora chegou a hora de nós prepararmos o deck de segredo. O deck de segredo são cartas que são numeradas, tá, pessoal? Você pode ver aqui, ó, ela tem o número 2. Essa numeração não é sequencial, tá? Você não se assuste se você achar que está faltando cartas de segredo no seu jogo, porque elas não são sequenciais. Mas você tem que arrumar elas aqui de forma crescente, da melhor forma possível, né? Ou seja, de 2 a aqui 95, de uma forma da qual nós vamos encontrar facilmente quando o livro de registros, né, de exploração pedir para que nós localizemos uma carta de segredo. Então esse deck você não embaralha e você deixa ele aqui organizado em ordem numérica crescente para você localizar facilmente aqui os itens no melhor momento possível. Vamos ter também aqui o deck de itens. Este sim, você vai pegar todos os itens, você vai embaralhar eles aqui e você vai montar aqui o seu deck de itens, deixando ele prontinho aqui para quando você precisar comprar um item instruído pelo guia de exploração. Localize também aí e já separe a sua planilha de salvamento. Você vai usar muito isso aqui, tá? Principalmente a parte de trás aqui, eu vou mostrar para vocês, aonde tem uma série de condições que você deve ir anotando durante o jogo, que vão acompanhar o seu progresso em toda a história de Tainted Grail. Então deixe a sua planilha de salvamento aí também já separada e próximo de você. Separe aí um lápis, uma borracha, porque você vai usar
bastante essa planilha aqui durante o jogo. Encontre aí as cartas de consulta que tem ordem do dia, ícones de combate de um lado, e tem aqui o resumo das ações e o glossário de ícones do outro lado, e distribua aqui um par de cartas dessa para cada jogador. O jogador mais experiente aí com o jogo, que tiver mais familiarizado com as regras, fica com a carta de resumo de combate e resumo de diplomacia, para ir instruindo os jogadores aí como resolver todas essas situações. Volte então para a carta aqui do capítulo 1, preparação do capítulo 1. No verso da carta, você vai terminar de fazer a leitura aqui, então você está pronto para começar o capítulo 1, e o jogo vai te instruir aí a comprar a primeira carta do deck aqui de incidentes. O que eu também aconselho, tá, galera? O jogo, volta e meia, ele vai pedir para que você adicione incidentes aleatórios no topo do baralho de incidente. Então já pega todas as cartas aqui que estão escritas incidente aleatório, embaralhe essas cartas e já deixe esse deck de incidente aleatório próximo aqui ao deck de incidentes, porque você vai fazer uso dele durante todo o jogo. Bom, galera, basicamente a mesa de vocês tem que estar mais ou menos assim, tá? Eu compactei aí o espaço para caber tudo na câmera, mas este é o setup do Tainted Grail pronto aqui para nós começarmos a gameplay. Agora eu vou entrar na parte da explicação das regras e nós vamos aprender a jogar Tainted Grail. Em Tainted Grail nós jogamos aí a nossa partida cada rodada como se fosse um dia. Então existe aí uma ordem em que nós precisamos resolver as coisas. Com a cartinha aqui, ó, ordem do dia, nós temos todo esse passo a passo de tudo que nós precisamos fazer. O começo do dia, o decorrer do dia e o fim do dia, e então reinicia-se esse loop e nós vamos repetindo todos esses passos a cada rodada. Eu vou agora explicar para vocês como é que funciona cada uma dessas etapas. No começo do dia, a primeira coisa a ser feita é remover todos os menires que estejam esgotados. O que seria isso? O menir esgotado seria um menir do qual aqui o seu disco de personagem tenha sido removido, tá? Não tenha nenhum disco. Se no começo do dia houver um menir que se encontre nessa situação sem o disco, isso indica que esse menir está esgotado. Dessa forma, então, há aí um passo que deve ser feito em relação a isso, tá, pessoal? Se este for o último menir do tabuleiro, você apenas vai remover o disco, remover o menir do tabuleiro e você não vai descartar nenhum dos locais. Porém, cada jogador, no começo do dia, que esteja em um espaço que não tenha a proteção de um menir, ele vai levar 2 pontos de dano e 2 pontos de pavor. Caso o menir esgotado não seja o último menir do tabuleiro, então você vai proceder aí de uma forma um pouco diferente. Se no começo do dia o menir aqui de Kunat já comece sem o seu disco, você vai então remover o menir e você vai precisar descartar todos os locais que estavam adjacentes a esse menir e não estão mais adjacentes a nenhum outro menir que esteja em jogo. Então, nós podemos ver aqui facilmente que o menir que está aqui em Alvar, ele ainda está adjacente a este e este local. Portanto, o menir que foi retirado aqui de Kunat, ele irá remover este local e ele também irá remover este local, pois esses locais não estão mais adjacentes a nenhum outro menir. Se houvesse um personagem jogador em algum desses locais, esse personagem seria levado imediatamente para o local de menor número, tá? E receberia 2 pontos de dano e 2 pontos de pavor. Outra coisa que é importante frisar nessa regra de remover menires, que o menir só é considerado esgotado
quando no começo do dia ele está sem uma de suas fichas. Se em qualquer momento que você tenha que reduzir o custo da ficha de um menir, você precisar retirar essa ficha, o menir ainda não vai ser retirado, ele vai ter mais aquele dia ainda sobre ativação. Se no começo do próximo dia não houver mais fichas aqui, aí sim o menir vai ser removido. Essa regra aí é facilmente esquecida e pode ser a diferença entre a sua vitória e sua derrota no jogo, se você lembrar bem dela. Feito então a etapa de remover todos os menires que estão esgotados, os jogadores agora precisam ajustar os discos de tempos de menir e todas as fichas de tempo que estejam em questão no jogo. Bom, nos menires o que seria isso? Você pode notar aqui na base do menir que existem números aqui que podem ser rotacionados de um lado para o outro. Toda vez que você precisar ajustar o disco de tempo de um menir, você vai diminuir esse tempo aqui em 1, rotacionando esse disco até que ele chegue aqui no número 1. Se o disco já estiver no número 1, você vai remover o disco do menir. Lembrando que isso ainda não tira o menir do jogo, apenas no próximo começo do dia. Então, a primeira coisa a ser feita aqui após a remoção dos menires é ajustar o disco de tempo de cada menir que esteja aqui no tabuleiro. Você também vai encontrar diversas regras que vão pedir para você colocar fichas de tempo no tabuleiro. Quando chegar nessa etapa de reduzir o disco, você também vai precisar remover essas fichas de tempo que podem estar, no caso, em locais ou em cartas de itens e de personagens. Muitas vezes também o jogo vai instruir você a colocar a ficha de tempo dessa forma nesses discos, de forma que a ponta da ficha de tempo forma um contador de tempo, olha lá, e ele vai girando aqui. Lembre-se também de reduzir esses contadores de tempo no começo de cada dia, junto com a instrução da regra de diminuir as fichas de tempo do menir. Feito então o ajuste da remoção dos menires e o ajuste de todas as fichas de tempo no tabuleiro, os jogadores agora no começo do dia precisam comprar a primeira carta do baralho de incidentes e ler esta carta e resolver aqui o seu texto em questão. Lembrando que esta carta ela pode ser uma demanda. Demanda nada mais é do que o objetivo principal do jogo. E ela deve ficar em um lugar especial, separado na mesa, até que os jogadores consigam completar o objetivo do jogo. É o único jeito de fazer aqui o jogo progredir. Se você não cumpre a demanda, você vai estar fazendo aí várias side quests, né? O que nós chamamos de submissões. Mas é a demanda que vai fazer aí o jogo progredir. Neste caso aqui, a primeira carta era uma demanda. Separando aí a demanda numa área apropriada, onde os jogadores vão estar se lembrando de resolvê-la, os jogadores então vão para o próximo passo, que vai ser mover guardiões. O que seria isso? Algumas cartas de inimigo, eles são guardiões, e isso é simbolizado por esse G aqui ao lado no nome do inimigo. Um guardião, ele é um monstro que ele perambula pelo tabuleiro. Isso quer dizer que todo guardião que estiver no tabuleiro aqui no momento do começo do dia deverá fazer um movimento. E de que forma nós vamos fazer isso? Para o movimento dos guardiões, existe um dado especial que nos indicará a direção que o guardião irá tomar nessa etapa de movimento. Tendo aqui a letra, né, das posições e uma seta indicando para onde ele pode ir. Por exemplo, sul, ele iria para baixo. Se nós virarmos aqui, leste, ele iria para a direita e assim sucessivamente, tá? Tendo todas as posições. Você tem aqui todas as posições possíveis de movimento dele. Você também tem aqui uma face no dado que é a face lisa, do qual ele não vai se mover, ele vai ficar onde ele está. E temos uma face no dado que é um X, que se você tirar, você deve então
remover o guardião do campo de batalha. Na etapa então de mover o guardião, você vai jogar o dado e vai verificar qual o resultado e para onde o guardião vai precisar ir. No caso de um guardião ir para um local ainda não revelado, vamos usar aqui o exemplo que já temos na mesa. Caso o guardião tenha que ir para o norte, mas o norte ainda não foi revelado, então o guardião irá se mover. O guardião irá se mover para o local de maior número mais próximo, tá? Neste caso aqui, o único local seria o local 101, que já foi revelado. Mas note que se o local 109, que fica logo abaixo do 101, tivesse revelado, ele desceria para o 109, pois ele é o local de maior número mais próximo. Caso o guardião entre em um local onde tenha um jogador, um conflito deve ser iniciado imediatamente. Nesse caso, nós vamos entrar na regra de conflito mais para frente. Se um guardião terminar o turno, ainda onde haja um personagem, um conflito também deve ocorrer naquele local. E por último, a última etapa aqui do começo do dia, os jogadores devem escolher quais os itens que eles irão utilizar no dia que está começando. Tá? Por que isso? Os jogadores têm um limite aí de itens que eles podem carregar consigo. Cada jogador pode levar no máximo um item que contenha as seguintes palavras-chave: arma, armadura, escudo, companheiro e relíquia. Um jogador não pode ter mais do que um desses itens virados para cima com a mesma palavra-chave. Então ele deverá escolher aí os itens que ele vai levar e os outros itens ele vai virar para baixo. Note que ele não precisa descartar esses itens, ele só não pode usá-los nesse dia todos ao mesmo tempo. Os itens continuam a fazer parte do inventário do jogador. Itens do tipo segredo, não existe limite para que você os use, a menos que eles possuam uma dessas palavras-chave. Do contrário, você pode ter vários itens do tipo segredo ativos durante o seu dia. Essa então é a etapa da primeira parte aqui na ordem do dia, começo do dia. Nós vamos agora entrar aqui no decorrer do dia, que é onde os jogadores fazem as ações de personagem. Nós vamos explicar todas as possíveis ações dos jogadores em Tainted Grail. A primeira ação descrita aqui na nossa carta de resumo é a ação de explorar. A ação de explorar ela tem um custo em energia, tá? Para nós começarmos a falar das ações, vamos aqui nos aprofundar agora nos atributos dos personagens, os atributos que ficam nesta coluna aqui principal. No caso, então, do jogador que controla o BOR escolher fazer uma ação de explorar, ela terá o custo aí de 1 de energia. O jogador que controla o BOR precisará pagar esse custo aqui em energia, descendo o cubo universal em sua trilha de energia, e então ele poderá imediatamente fazer uma exploração na carta de local onde ele se encontra, tá, pessoal? No caso aqui, BOR poderia fazer uma exploração aqui em Granja Forte de Kunat. Você tem duas formas de fazer essa exploração aí. Você pode virar essa carta aqui do contrário e ler o que contém no verso dela, o que às vezes pode ser inviável pela quantidade de marcadores e miniaturas que estejam sobre ela. Ou você pode localizar aqui facilmente no livro de registros de exploração. Aqui nós temos um número que indica o número do local, ó, 101. Se você folhear aqui o livro, você vai ver, ó, 185, que nós temos todos os locais aqui. Os jogadores, então, deverão primeiramente, se for a primeira vez que eles estiverem explorando o local, fazer a leitura desse quadro cinza aqui, seguindo todas as ordens desse quadro. E depois os jogadores terão aí um número de opções que eles podem escolher, que vão designá-los a cada um dos números aqui no registro de exploração, e ele poderá fazer várias escolhas, aí podendo progredir no jogo, encontrar side quests e uma infinidade de coisas. Eu não vou entrar aqui em detalhes de leitura do livro de exploração, porque é bem intuitivo, e também, principalmente, para não dar spoiler
para ninguém. Então, basicamente, a sua ação de exploração, você vai encontrar o número apropriado do local onde você está, pagar o custo de energia em 1 e então fazer a leitura daquele local escolhendo as opções. A exploração é uma ação importantíssima porque é através dela que você progride no jogo e também recebe muitas side quests. Enfim, é a ação aí principal de Tainted Grail para que você possa conhecer o jogo e se desenvolver nele. A nossa próxima ação aqui é a ação de viajar. A ação de viajar, assim como a ação de exploração, ela tem o custo 1 em energia. O jogador, então, que deseja fazer uma viagem, ele precisará, aqui na sua ficha de personagem, pagar o custo de 1 de viagem. Então, ele poderá se mover pelo mundo de Avalon. As regras de movimentação, pessoal, têm alguns detalhes importantes, tá? Primeiramente, um personagem só pode se mover para uma carta de local da qual esteja adjacente, ou seja, ao lado ao local aonde ele esteja. Além disso, essas cartas precisam estar conectadas entre si por setas. O que isso quer dizer? Note que aqui onde o Beor está, nós temos duas setas que indicam que esses locais estão em adjacência um ao outro. Se nós virmos, por exemplo, aqui para baixo, nas espadas abandonadas, note que nós não temos setas que dão ligação para um local que possivelmente poderia estar aqui. Se aqui nós estivéssemos, que seria aqui o local 109, o Beor não poderia fazer o movimento do local 105 para o local 109, porque eles não possuem setas de adjacência que interligam um no outro. É como se isso aqui simbolizasse que aqui, como na arte, nós temos montanhas, o que torna impossível você chegar deste local para este. O único caminho possível aqui seria descendo, porque aqui sim nós temos setas que se conectam. O jogador então não pode se mover para um local mesmo que ele esteja adjacente, se não houver as setas que conectam aqui um local com o outro. Outra regra importante na ação de viagem é que quando o jogador se movimenta para um local que tenha aí um símbolo de raio, note que alguns dos locais possuem aí um símbolo de raio. Revele um conflito cinzento ao entrar neste local uma vez ao dia. Esses símbolos de raio eles devem ser resolvidos imediatamente assim que um personagem entra em um desses locais. No caso, então, se Beor viajasse para este local, ele deveria imediatamente comprar uma carta do deck de conflitos cinzentos, revelar essa carta e resolver ela antes de ele continuar aqui a fazer os outros passos, tá, pessoal? Quando você se movimenta também para um local, você deve verificar se existe aí conexões, tá? Se existe adjacência a outros locais que estão aí a 1 de espaço de um menir, mesmo que seja na diagonal, tá? Isso pode ser na vertical, na horizontal ou ortogonalmente na diagonal. Se isso acontecer, você deve então revelar estes locais. Isso é uma regra muito importante para que você possa progredir no jogo. Então, caso o Beor se movimentasse aqui para este local, após ele resolver aqui o raio, né, que é o conflito cinzento, ele deveria então verificar o local 107, ele vai estar a 1 de distância do menir? Sim, vai estar, porque na diagonal conta. Então, Beor teria aqui que colocar o local 107 e revelar imediatamente. E o local 109 também está a 1 de distância do menir? Sim, na diagonal ele está a 1 de distância do menir. Então Beor colocaria também agora o local 109. E o nosso mapa vai aí se abrindo. Note que se Beor se movesse novamente aqui para Alvar, o local 114 que está acima do Alvar já estaria a 2 de distância do menir. 1, 2.
Portanto, esse menir não teria poder para revelar aquele local. Ele ainda estaria sobre as sombras negras da estranheza. Então, Beor não revelaria este local e nem o local 117 aqui ao lado, porque também estaria a 2 de distância do menir. Beleza, galera? Essas daí são as regras de viajar, de movimentação. E um herói, ele nunca pode viajar na diagonal, tá, galera? Sempre na horizontal ou na vertical. Eu não posso andar na diagonal aqui nas cartas. A nossa próxima ação na sequência aqui é a ação local. A ação local, ela tem um custo variado, tá, galera? A ação local vai depender exclusivamente, como o próprio nome diz, do local no qual você quer realizar a ação. Note que alguns locais não possuem uma ação local, enquanto outros já possuem uma ação que você pode realizar. Essa ação normalmente ela vai ter aqui o símbolo de energia seguido por um custo e um texto descritivo do que você precisa fazer. O jogador vai então pagar o custo tendo que estar na carta de local, tá? Obviamente, o jogador precisa estar na carta de local, pagar o custo de ação dessa carta e realizar aí a ação do local. Aqui o jogador poderia gastar riqueza para curar vida. Note que nós temos uma grande variedade de ações que nós podemos realizar nos locais e serve aí para você farmar no jogo, se curar e adquirir recursos. Fique atento então às ações de cada um dos locais. Os jogadores também têm a opção de fazer a ação dos seus personagens. Como eu mostrei no início, aqui no caso cada personagem tem uma ação especial. No caso do Beor, no custo de 4 de energia, ele fabrica alguns itens. Você compra então 3 itens fabricáveis do deck, né, de forma aleatória, e escolhe um deles para ficar. Então cada personagem aí vai acabar variando, né, entre essas ações de acordo com o poder de cada um deles, já que são personagens totalmente assimétricos. Outra ação aí que o personagem pode fazer é estar inspecionando um menir. Esta ação ela tem um custo de 0, tá, galera? Ou seja, não custa nada de energia para fazer isso. Quando você inspeciona um menir, você pode fazer duas coisas. A primeira delas, você pode verificar o custo para ativar este menir. E isto só pode ser feito em locais específicos. Você pode notar aqui que na carta ela tem algumas simbologias abaixo do nome dela. E essas simbologias têm significados que eu vou explicar. O primeiro deles aqui é um menir. Este símbolozinho roxo que indica que neste local e somente neste local pode ser construído um menir. Então todo local que tiver este símbolo, neles podem ser construído um menir. Qualquer outro local que não possua esse símbolo, você não pode construir um menir. Quando um personagem usa uma ação aqui, então, que é a ação de inspecionar um menir, primeiramente ele precisa estar em um local que contenha menir. Depois o personagem vai então virar a carta e ele vai verificar aqui embaixo, ó, o custo para se ativar um menir. Para você ativar um menir, você tem que pagar certos custos e ter pré-requisitos para isso. Então, com a ação de verificar o menir, o jogador pode estar verificando aqui o custo para se ativar um menir. Se tiver aí difícil para você virar a carta na mesa, você, assim como para a exploração, pode encontrar aqui no livro de exploração, dentro de cada um dos locais, no caso 101, o custo para se ativar os menires fica aqui nas caixinhas dentro dos próprios locais. Aí você não precisa ficar virando as cartas aqui no tabuleiro. Então aí com a ação de inspecionar menir, eu consigo verificar o custo para se ativar aquele menir e eu posso na mesma ação, se eu já tenho os recursos, ativar o menir pagando aqueles custos. Quando eu ativo um menir, eu preciso ficar atento aí a alguns detalhes. Primeiramente, se eu tiver recursos suficientes para pagar o custo desse menir, eu vou localizar uma miniatura de menir. Vou então setar o disco da miniatura de menir em 9-1 por jogador. Estamos simulando uma partida para um player, então obviamente esse menir aqui
teria 8 em seu disco. Imediatamente eu preciso revelar todas as cartas de locais que estão adjacentes ao menu recém-revelado. Neste caso, agora sim, nós revelaríamos a carta 117 e a carta aqui acima 114, expandindo, abrindo mais o nosso mapa, abrindo o nosso leque de exploração e avançando no jogo. Com a ação de ativar menu, eu também posso renovar um disco de ativação de menu. Suponhamos que esse disco de ativação aqui estivesse próximo de ser esgotado, estivesse aqui em 2. Eu poderia gastar uma ação de ativar um menu para repagar o custo necessário para ativar esse menu, para nem deixar ele apagar e voltar lá o disco dele para como se ele tivesse sido ativado neste momento, que é 8 menos 1 por jogador, deixando esse menu aí com uma sobrevida. E por último aí, os nossos personagens poderão passar a vez. Se um personagem escolher passar a vez, ele deverá imediatamente encerrar o dia dele. Ele vai aí zerar a energia dele, né? Zerar não, né? Ele não vai mais jogar, ele não vai zerar a energia dele. Se o personagem escolher passar um dia, ele não vai mais poder fazer ações durante esse dia. Ele simplesmente escolheu encerrar e parar o dia dele por aí. Já que nós falamos bastante aqui da energia, que é o custo principal para que nós possamos fazer as nossas ações no jogo, vamos entender como funciona essa trilha de energia. Vocês podem ver que nessa trilha nós temos 2 espaços que estão em vermelho aqui na cartela do BEOR. E ao lado desses espaços, nós podemos ver aqui que está escrito exausto. Toda vez que um personagem ele chega aqui no 1 ou no 0 de energia, ele será considerado exausto. E isso vai refletir aí em uma certa penalidade para ele na próxima fase do jogo que nós vamos falar. Outra coisa importante sobre a energia é que um jogador ele nunca pode ter mais energia do que ele tem de vida. Note que o marcador em T tem exatamente essa função: impedir que a energia passe da vida do personagem. Então, quanto mais ferido, menos energia esse personagem vai possuir. O marcador em T também serve para a coluna do pavor, tá, pessoal? A coluna do pavor eu também vou explicar na ação apropriada, para a gente não misturar muito aqui várias regras de uma vez. Vamos então aqui falar do nosso próximo passo do dia, que é o fim do dia. A terceira e última etapa de um round, de uma rodada em Tainted Grail, que é medido aqui por dias. E nós também temos que fazer aqui uma série de verificações e condições toda vez que chegamos nessa etapa de fim do dia. A primeira delas aqui será descansar. Você pode, não é obrigatório, tá, galera? Isso é opcional. Algumas pessoas têm dúvida em relação a isso. Você pode consumir 1 de comida. O seu personagem diariamente aí precisa comer. Então você pode consumir 1 de comida para recuperar 1 ponto de vida e reduzir o seu pavor em 1. Então, se BEOR decide neste dia descansar, e suponhamos que ele esteja com esses atributos, o BEOR vai então comer um alimento, vai descartar um token ali universal de comida, e ele vai curar em 1 e vai descer o seu pavor aqui em 1, como o efeito da comida. Então, se você não tiver comida suficiente, ou se você não quer comer, você vai ter que reduzir a sua energia imediatamente para 0. O que isso quer dizer? Que o seu personagem vai ficar exausto se você não comer. Vai ter um efeito colateral aí. Note, ele chegou na coluninha vermelha aqui de exaustão. E outra coisa, se no fim desse dia a sua energia já for 0 e você não comeu, então ao invés de perder mais energia, o que não é possível, você vai ter que levar 1 ponto de dano pelo fato de não ter comido e de já estar exausto. Ou seja, você foi além do limite do que o seu corpo aguentava e não comeu para poder se recuperar. Mas, no caso do personagem
aqui ter comido, este personagem vai então recuperar imediatamente toda a sua energia, voltando para o seu marcador inicial aí setado no começo do jogo, onde tem as duas setinhas. Se o jogador tiver exausto, seja por não ter comido ou seja por ter feito ações que levou ele a ficar exausto, ele não vai recuperar toda a energia, tá, galera? Mesmo que ele tenha comido. Se ele tiver ficado exausto, ao invés de recuperar toda a energia, ele vai recuperar apenas 4 pontos de energia. Então, 1, 2, 3, 4. Neste caso, Beor não ficaria aqui com sua energia total. Se ele tivesse ainda se desgastado mais e chegado a 0 de energia, obviamente Beor recuperaria só até ter 4 de energia, como neste caso. Veja que a exaustão aí tem alguns efeitos colaterais. Lembre-se que alguns personagens têm fraqueza. No caso do Beor, ele levaria dano por ficar exausto, tá? Mas às vezes vai se fazer necessário, porque você vai precisar correr contra o tempo. Outra coisa que você pode fazer aí, após você ter feito toda essa verificação das comidas, você pode evoluir o seu personagem gastando pontos de experiência. Isso mesmo, galera. Aqui nós temos uma tabela com um custo de evolução de personagem, tá? Primeiramente, um personagem ele pode gastar aqui 2 pontos de experiência para que ele possa fazer aqui a evolução do seu baralho de combate ou de diplomacia, a escolha do personagem. Lembre que no início do jogo nós montamos os acervos de evolução, o acervo de evolução de combate e o acervo de evolução de diplomacia. Nesse momento, então, o jogador pode escolher pagar os 2 pontos de experiência, escolher um dos 2 decks. Vamos aqui dizer que Beor quer evoluir o seu combate. Ele vai, então, pegar aqui o seu deck de combate. Ele vai comprar 3 cartas do seu deck de combate, vai revelar essas cartas e ele vai escolher uma delas para colocar no seu deck principal e as outras cartas ele vai retornar para o seu deck de evolução, vai reembaralhar essas cartas e vai voltar lá o seu acervo de evolução. A carta, então, que Beor escolheu ficar, ele vai trazer aqui para o seu deck básico, onde tinha 15 cartas, e vai acrescentar agora essa carta nesse deck, embaralhando ela nesse deck. Após isso, o Beor pode aqui escolher modificar o deck dele. Lembre-se que um personagem ele pode tirar cartas do deck dele, respeitando o limite que o deck dele precisa sempre ter pelo menos 15 cartas. Ou seja, ele pode ter 20, 25, 30 cartas se ele quiser, mas ele nunca pode ter menos que 15 cartas. Então eu não posso remover cartas do meu deck de modo que ele fique menor que 15 cartas. O personagem pode também, além de evoluir o seu deck de combate, ele pode aumentar os seus pontos de atributo. E aqui o ponto de atributo tem uma continha que nós precisamos compreender antes de mais nada. Os atributos, eles são vistos em faixa, tá? Em coluna. O que isso quer dizer? A agressividade ela é o contraposto de empatia. Um personagem muito agressivo, ele tem mais dificuldade de ser alguém empático. Um personagem corajoso, ele tem mais dificuldade em ser alguém cauteloso. Um personagem prático tem mais dificuldade em ser um personagem espiritual. Isso é uma outra sacada que eu achei muito bacana no jogo. Então, toda vez que você for verificar quantos pontos você tem num atributo, você precisa considerar a coluna toda. Se eu quiser, por exemplo, saber quantos pontos eu tenho em agressividade, eu tenho que somar os meus pontos de agressividade com os meus pontos de empatia. Só aí então eu vou descobrir qual é o custo para eu comprar um próximo ponto. O mesmo vale para a coluna de coragem e cautela e para praticidade e espiritualidade. O que isso quer dizer então em termos de jogo? O jogo nos diz aqui, de acordo com essa tabela, que custa 2 de experiência o primeiro ponto num par de atributos. É exatamente isso. O primeiro ponto no meu par de atributos, agressividade / empatia, custaria 2 de XP. Mas eu já tenho 2 pontos aqui em agressividade. Então esse meu par de atributo, se eu quisesse upar qualquer um deles,
seria considerado o meu terceiro ponto. E o terceiro ponto de atributo aqui, como nós vemos, custa 6 pontos de experiência. Então, se eu quisesse colocar um terceiro ponto em agressividade ou o meu primeiro ponto em empatia, ambos custariam 6, tá? Porque eu considero o par de atributo. Outra coisa importante, toda vez que você for aumentar um atributo e for o terceiro, quarto, quinto, sexto ponto que você pôr, ou seja, que for um ponto que você vai pôr além do segundo, além de ser considerado que você ganhou mais um ponto no atributo, você também vai poder escolher uma perícia linkada a esse atributo. Olha só que bacana. Se BR escolhesse colocar o seu terceiro ponto em agressividade, o que nós vimos que custaria 6 pontos, ele poderia escolher uma das perícias ligadas à agressividade. Tá vendo que tem um símbolo aqui? E aí cada perícia dessa, ela é dupla face, ela tem 2 lados, então você escolheria uma delas. E BR então colocaria esta carta aqui do lado. Esta carta passaria a dar este poder descrito nela a BR, e ela também é considerado como o terceiro ponto de agressividade do BR. Então toda vez que fosse questionado quanto o BR teria de agressividade, ele teria 3 por conta da carta. Se BR quisesse comprar aqui no caso um quarto ponto para agressividade, BR ganharia novamente outra perícia relacionada, colocaria esta outra perícia aqui, e isso também seria considerado agora o quarto ponto de agressividade de BR. Após os personagens subirem de nível, aqui no fim do dia, agora os personagens terão que sonhar. O que seria isso? Como eu disse que eu ia explicar, né, a simbologia dos locais conforme as regras fossem chegando até eles. Nós vimos aqui que o símbolo roxo é um símbolo que indica que pode ser construído um menhir neste local. Agora vamos falar do símbolo de sonho. Esse símbolo azulzinho indica que todo personagem que termine o dia neste local, no fim do dia aqui, ele deverá sonhar. O que isso significa? O jogador deverá então localizar aqui no livro de registros do local aonde ele se encontra, ele vai localizar aqui a parte sonho, tá? E ele vai ler o texto da parte sonho e vai ver o que acontece com ele. Lembre-se que os personagens sonham todos ao mesmo tempo no mesmo local. Se você estivesse jogando em mais jogadores e tivesse 2 personagens aqui com o BR, todos participariam do mesmo sonho, tá? Existe a condição de você ter pesadelos. Quando o jogador sobe a sua trilha de pavor até ficar em um dos 2 quadrados vermelhos aqui da sua trilha de pavor, toda vez que ele precisar sonhar, ele vai, ao invés disso, ter um pesadelo. E o jogador, quando ele chega nessa condição, ele vai receber aí uma carta que se chama Você está enlouquecendo. E esta carta aí ela vai instruir que você não tem sonhos mais, e sim pesadelos, até que você perca a condição desta carta. Não deixe o seu pavor se tornar muito alto, porque isso pode trazer aí uma série de complicações para você. Eu vou falar a respeito do pânico do pavor, mas eu vou falar isso na fase de conflito, porque nós já vamos estar falando da regra apropriada em si, e aí fica mais fácil de eu explicar. Beleza, galera? Essa daí, então, seria a última etapa aqui do fim do dia, né? Que seria você fazer o sonho, ler o sonho do local em questão onde você se encontra, e depois você começaria um novo dia, voltando aqui para o estágio 1, que nós já explicamos, e você vai fazer esse looping dia a dia durante toda a sua partida em Tainted Grail. Todas essas ações que foram aqui faladas, que são possíveis, né, os jogadores fazerem aí no decorrer do dia, né, que nós encontramos aqui na carta de resumo de ações, elas podem ser feitas em grupos, tá, galera? O que isso quer dizer? Os jogadores que estejam no mesmo local, eu vou pegar aqui a miniatura da Ailey, né, para nós explicarmos
aqui esta parte de ações em grupo e vou estar aí mostrando para vocês como é que funciona esta ação. Todos os jogadores que estejam aí envolvidos em um mesmo local, eles podem estar realizando um grupo. Eles montam um grupo, como se eles fossem fazer as suas ações juntos. E essas ações é muito interessante porque os jogadores podem aí estar fazendo junto e pagando os custos juntos de determinadas ações. Todas as ações que nós citamos aqui, elas podem ser feitas em grupo. Tá? A única exceção a essa regra aí, nos diz o seguinte, que os jogadores não podem estar envolvidos em um conflito para montar um grupo. Eles não podem estar envolvidos em um conflito. Caso contrário, eles estão livres aí para montar os seus grupos. Outra coisa interessante aí de um grupo é que os personagens de um grupo eles podem trocar entre si comida, riqueza, itens e segredo, podendo aí fazer troca livremente entre eles. Outra coisa muito importante a respeito de um grupo é que todo e qualquer custo das ações para ser feitas em grupo podem ser pagas, divididas entre os integrantes do grupo, ou muitas vezes pagas somente por um dos integrantes do grupo. A única exceção a essa regra são aí as ações exclusivas dos personagens. Aqui no caso do Beor, né, o Beor tem a ação dele fabricar itens, que é a ação exclusiva do personagem. Isso quer dizer que se o Beor estiver em grupo aqui com a Ailey, eles vão poder realizar a ação de fabricar itens juntos. Porém, o Beor precisa contribuir com pelo menos 1 de energia para esta ação, visando o quê? Que esta ação vem proveniente do Beor, da ação de personagem dele. Então ele tem que pelo menos pagar 1 de energia do custo desta ação. Os outros 3 poderiam ser pagos pela Ailey. Mas qualquer outra ação que você faça em grupo, os custos podem ser divididos e muitas vezes pagos apenas por 1 ou 2 heróis que estiverem aí envolvidos no grupo. Então, se por exemplo, o Beor fosse fazer uma ação de viajar aqui para Espadas Abandonadas, caso a Ailey quisesse também fazer uma ação para viajar, o Beor pagaria 1 ponto de energia e o personagem que controla a Ailey também pagaria 1 ponto de energia e eles viajariam juntos. Lembrando que o custo para viajar em grupo é 1 de energia por jogador. Então ambos pagariam 1 de energia e eles viajariam juntos. Note que o turno era do Beor e o jogador que controla a Ailey viajou junto com ele aí pagando um custo adicional de energia. E isso não consumiu a ação do jogador controlado aqui, que controla, no caso, a Ailey, tá, galera? Os jogadores também podem escolher explorar juntos, fazer a exploração em uma carta de local juntos. Caso eles escolham fazer isso, eles vão aí estar pagando também 1 de energia por jogador, por membro do grupo. Então tudo que estiver envolvido na exploração vai se diz respeito ao grupo e não mais só a um único personagem. A ação do local também pode ser feita em grupo, né? Por exemplo, se nós estivermos aqui neste local, que é a Feira dos Guerreiros. A Feira do Guerreiro aqui tem um custo de 4 de experiência e o jogador perde 1 de vida para que ele possa receber aqui 1 de XP. Vamos lá. Os jogadores então aqui na Feira dos Guerreiros, eles poderiam aqui estar pagando 4 de energia para que eles possam fazer a aprovação de combate, pagando 1 de vida e recebendo 1 de experiência. Caso os jogadores escolham fazer esta ação, o que vai acontecer, galera? Eles podem dividir esse custo em energia entre eles, fazendo essa ação em grupo. Dividir também o custo de perda de vida, né? Aqui seria 1 só, então pagaria 1. Mas no 1 de XP, eles teriam que escolher quem ganha esse 1 de XP, tá? Não dá para cada um ganhar 1 de XP. Então tem esse detalhe aí nas ações do grupo que você precisa ficar atento quando você estiver fazendo elas.
Vamos falar agora aqui da trilha de sobrevivência de pavor de um personagem. Um personagem, conforme ele ganha pavor, ele tem que subir o seu cubo universal aqui nesta trilha. Conforme ele perde pavor, ele precisa descer o cubo universal na trilha. Toda vez que um personagem precisar subir uma quantidade de pavor e ele for ultrapassar o marcador em T da vida dele, por exemplo, neste exemplo, ele vai estar em pânico. Um personagem em pânico vai sofrer uma penalidade em conflitos de combate e diplomáticos que eu vou estar explicando para vocês na descrição apropriada da regra. Note que os jogadores também possuem aqui espaços em suas fichas para comida, riqueza, reputação, experiência e magia. Isso são recursos, tá? Que eles são voláteis, eles vão aumentando e subindo durante a sua gameplay e você vai aí gastando eles conforme a sua necessidade. Então tem os espaços necessários aqui para que você possa armazenar a sua quantidade de recursos. Falando das cartas de local, nós falamos sobre os símbolos de menires e sobre os símbolos de sonho. Nós também vamos encontrar símbolos como este, por exemplo, que são símbolos de povoado. Quando esse símbolo de povoado for verde, quer dizer que o povoado é um povoado amistoso. Caso contrário, se este símbolo for um símbolo como aqui em Alvar, que é um símbolo vermelho, quer dizer que é um povoado não amistoso. Além de simbolizar que naquele local existe um povoado, este símbolo aí também serve para que os jogadores possam se referenciar em determinadas habilidades que só funcionam dentro ou fora de um povoado. Toda vez que um personagem chegar a 0 aqui de saúde ou entrar em um dos quadrados de enlouquecendo, o jogo nos instrui. No caso da saúde, receber uma carta desta, você está morrendo. Se você estiver jogando no modo cooperativo, você vai usar essa carta que está escrito Co-op, tá? Se você estiver jogando no modo solo, você vai usar esta daqui, que não está escrito Co-op. No caso da loucura, não tem uma carta de co-op e uma de solo, é uma só para os dois. Caso você comece a ficar malucão, você vai pegar uma carta dessa daqui e é só seguir as instruções que a própria carta já diz todas as regras aqui de como você precisa se comportar e o que você precisa fazer para se livrar dessa carta. O mesmo vale aqui para a carta de você estar morrendo, tá? O mesmo vale, a própria carta vai dizer o que você precisa ajustar e de que forma você consegue sair, né, perder essa carta e tentar aí sobreviver em Tainted Grail. Bom, galera, vamos lá então. Como é que funciona o conflito em Tainted Grail? Nós falamos muito de conflito, né? De revelar aí cartas do deck de conflito e como resolvê-los, né? Os decks de conflito são divididos por cores, como eu mostrei no começo. E toda vez que você revelar uma carta de deck de conflito, você vai precisar aí estar resolvendo ela. Aqui no caso, esse aqui é um conflito, né, de combate, tá, pessoal? Javali alucinado aí, esse é um conflito de combate. Vamos primeiro entender aqui todos os símbolos da carta. Aqui em cima nós temos o quê? O nível, né? O nível que é esse conflito. Os níveis podem variar de 1 a 4. Então esse aqui é um conflito de nível 1. Aqui nós temos o nome do inimigo. E aqui seria o HP, a vida do inimigo. A quantidade de dano que você precisa causar para vencer esse inimigo. Aqui nós vamos ter normalmente um texto, tá? Descritivo, falando sobre esse inimigo, do lore do jogo, né? E aqui então nós vamos ter a habilidade do inimigo. Todo inimigo pode ter uma, nenhuma ou várias habilidades, tá? Aqui essas habilidades são descritas todas na carta de resumo. Aqui nós temos, ó, características dos inimigos, né? Tem detalhes sobre isso no manual, mas aqui tem todas, ó, assaltante, defensivo, emboscar, espatifar. No caso daquele, ó, ele é ímpeto, né? O primeiro jogador recebe 2 pontos de dano quando começar esse conflito. Então todos os inimigos aí têm várias características, tá? Depois nós vamos ter aqui um quadro. Esse símbolo define sempre essa caveira, que é o ataque do inimigo. Que tipo de ataque o inimigo vai dar de acordo com a quantidade de dano que ele já tiver sofrido, tá? E aqui um ataque de oportunidade que eu também vou explicar.
Galardão é a recompensa que se ganha por derrotar esse inimigo, né? Aqui no caso esse inimigo vai dar 3 de comida. E aqui nós vamos ter os símbolos de conexão de elo, que eu vou explicar melhor agora, quando nós vamos iniciar o combate, tá? Então a primeira coisa quando você vai iniciar um combate contra um inimigo, é você deixar bastante espaço, pessoal, do lado direito aqui da carta, porque você vai conectar outras cartas aqui. O combate e a diplomacia em Tainted Grail é um jogo de combos de carta que conectam símbolos, tá? No combate, quando se inicia um combate, a primeira coisa a ser feita é que os jogadores, todos os jogadores envolvidos em combate, vocês viram que existem ações em grupo, então é possível que vários jogadores enfrentem um mesmo inimigo. Mas todos os jogadores envolvidos em combate devem então comprar 3 cartas, tá? Aqui do deck de combate. Os jogadores comprarão 3 cartas do deck de combate. Eles vão olhar essas cartas. E os jogadores aí têm a opção de descartar cartas e comprar uma nova mão, fazendo o famoso mulligan, né? Só que cada nova compra que eles fazem, eles aí acabam comprando uma carta a menos. Então, se ele fizer um mulligan aqui, que ele compraria 3, agora ele compraria apenas 2. Tá, pessoal? Depois do mulligan, os jogadores vão fazer o quê? Vão escolher quem vai ser o jogador ativo. O jogador que vai realizar o primeiro turno, que vai ser o primeiro. Escolhido, então, quem vai ser o jogador ativo. O jogador ativo, o jogador da vez, ele vai o quê? Ele vai primeiramente, primeira coisa no turno, é resolver habilidades aí que estão com ficha de tempo, tá, pessoal? Você vai ver que enquanto você baixa algumas cartas vão fazer o quê? Vão falar para você colocar uma ficha de tempo sobre elas. Então a primeira parte é resolver todas as fichas de tempo que estão sobre as cartas. Depois disso, o jogador ativo vai fazer o quê? Ele vai baixar cartas, tá? O jogador ativo baixar a primeira carta, ele não é obrigado a conectar nenhum dos símbolos disponíveis na última carta da fila. Considera-se sempre a última carta da fila a carta que estiver com a sua face voltada para o alto. Nesse caso aqui, a última carta da fila é o próprio inimigo. Então eu poderia baixar aqui da minha mão, cartas da minha mão, tá? Que se conecte ali. Por exemplo, suponhamos que eu jogue aqui, ó, a pancada violenta, tá? A primeira coisa que eu preciso verificar é quais símbolos meus se conectaram com os símbolos da carta anterior. Note que nós temos 2 colunas, uma à esquerda e uma à direita. Primeiro, nós olhamos a nossa coluna da esquerda conectada à última carta da fila. Aqui diz o seguinte: se eu tiver agressividade, eu consigo ativar o que eu estou ganhando na carta que eu joguei. Tá? Então eu vou ter que ver a ficha do meu personagem. Nós vimos aqui, né, que o Beor ele tem 2 de agressividade. E aqui esta carta está requerindo apenas 1 ponto de agressividade para que eu possa conseguir 2 cubos de dano no inimigo. Então eu conseguiria marcar 2 pontos de dano porque eu conectei um atributo que eu possuo. Note que eu não tenho nada conectando nesta carta o atributo de praticidade. Portanto, eu estou perdendo o que eu poderia ativar aqui no caso, porque a minha carta não tem praticidade. Aqui embaixo, nós temos esse elo dourado, que o jogo chama de elo bônus. O elo bônus, ele sempre se conecta, independente dos atributos que você possua. E ele tem aqui, normalmente, um número vezes que multiplica a próxima carta que você jogou. Às vezes ele pode ter um X aqui, que aí, neste caso, ele neutraliza o elo bônus. Se você der uma olhada aqui, ó, nesta carta, ela tem um X no elo bônus, quer dizer que ela neutraliza qualquer coisa que você jogue aqui na frente do elo bônus. Então eu teria vezes 1 cubinho aqui, eu conseguiria aí estar causando mais 1 ponto de dano nesse javali enfurecido. Resolvido todos os símbolos conectados, galera, eu preciso agora resolver os textos da minha carta, tá? Aqui nós temos dizendo que eu perco 1 de energia e um símbolo dessa seta para baixo.
Novamente nós temos aqui uma carta com um resumo do significado de cada um desses símbolos. Aqui nós verificamos que uma seta para baixo indica que quando a carta é baixada, eu realizo o efeito na frente da carta. Então assim que eu abaixo essa carta, eu tenho que descer a energia do meu herói. No caso aqui vai ser o Beor, que nós estamos simulando. Eu tenho que descer um ponto a energia do Beor. Logo após isso, o jogo está me instruindo a colocar uma ficha de tempo sobre a minha carta. Se a minha carta voltar ao estágio 1 da sequência de combate, eu removo essa ficha de tempo e causo mais 2 pontos de dano no inimigo. Agora, eu posso continuar baixando cartas. Porém, para que eu possa continuar baixando cartas, existe aí um requisito, tá, pessoal? Um requisito muito importante para continuar aqui baixando cartas. Para eu continuar fazendo a minha sequência de carta, após a primeira carta jogada, toda e qualquer carta subsequente que eu jogar, ela precisa conectar pelo menos um elo que tenha o símbolo do raio, tá? Não adianta, eu não posso conectar mais cartas se elas não conectarem qualquer elo que tenha aqui o símbolo de um raio. Nesse caso nós temos 2. Eu só posso jogar 2, 3 cartas após a primeira se eu conseguir conectar um elo de raio, tá, galera? E aí então eu posso jogar quantas cartas eu tiver que eu conseguir conectar elos de raio. Lembrando que a primeira carta jogada não tem pré-requisito, eu posso simplesmente baixá-la mesmo que ela não conecte em nada. Neste caso, então, eu poderia escolher jogar a carta Ignorar a Dor por cima da carta da Pancada Violenta. Note que este efeito também gera um efeito colateral. A carta que vai ficar com o seu texto ativo é sempre a última carta jogada na fila. Isso é fácil de perceber visualmente. Note que quando eu coloco outra carta, eu automaticamente cobri o efeito da carta anterior. Isso quer dizer que esse token que eu tinha de tempo será removido porque aquela habilidade não está mais em vigor, e sim a habilidade da carta que eu acabei de jogar. Se você notar, eu tenho um rainho que está se conectando ao atributo de coragem. Eu preciso verificar se o Beor possui um de coragem, que nós sabemos aqui que o Beor possui um de coragem. Isso me permite conectar o atributo de raio. Então é uma jogada válida eu jogar essa carta. Caso o Beor não tivesse nada em coragem, eu não seria capaz de conectar o atributo porque eu não tenho o atributo de coragem. Note que eu tenho mais um raio aqui embaixo, mas ele não está conectado a nada, então eu não poderia fazer uso disso. Então eu poderia sim jogar o Ignorar a Dor. Eu verifico se eu tenho raio para conectar e vou resolvendo novamente toda a minha coluna da esquerda. Note que o meu elo bônus agora tem um símbolo de uma carta verde, o que me permite comprar uma carta. Então eu imediatamente compro uma nova carta do meu deck de combate, proveniente do poder da carta que eu acabei de jogar. Eu poderia então continuar jogando cartas que ainda conectem o símbolo de raio. Mas note que não é mais possível que eu faça isso. Note que o único símbolo de raio que eu possuo conectado aqui, ele está conectado nesse elo azul, que o jogo chama de elo de magia. A única forma de eu conectar um elo de magia é se eu possuir magia na ficha do meu personagem, que o Beor não tem, e eu preciso pagar esta magia e colocar esta magia sobre a carta jogada, indicando aqui que eu conectei esse elo através da magia. Aí sim seria uma jogada válida. Mas nós vimos que o Beor não tem magia, então eu não posso conectar esta carta. Logo isso encerra a minha jogada, porque eu não sou mais capaz de conectar nenhuma carta aqui em questão, tá, galera? O que acontece então agora no próximo passo, quando eu não posso mais jogar cartas? Depois de eu ter jogado as minhas cartas, eu preciso então verificar se eu venci o inimigo. O inimigo possui 6 de vida, mas eu causei 3 pontos de dano. Então o inimigo ainda está em combate.
Se o inimigo ainda está em combate, ele vai me contra-atacar, tá, galera? Antes de nós falarmos do ataque do inimigo, vamos lembrar uma regra aqui. Se eu não baixar nenhuma carta, tá, na minha primeira jogada, eu não tiver nenhuma carta para baixar, eu levo o que está escrito aqui no ataque de oportunidade do inimigo e compro uma carta a mais, tá, pessoal? Isso aí é uma regrinha importante de se lembrar. Voltando ao nosso exemplo aqui, então, o inimigo agora vai contra-atacar. Como nós fazemos isso? Verifique quantos pontos de dano tem o inimigo e vá aqui na tabela e verifique o que ele faz quando ele tem essa quantidade de dano. Aqui nós podemos ver que o javali raivoso, com 3 ou 4 de danos, ele causa 1 de dano e ele se cura em 2. Ó, olha que interessante. Então, nessa situação, o javali raivoso causaria 1 de dano em mim, no Beor. Eu deveria, então, aqui na saúde do Beor, reduzir a minha vida, tá? Reduziria a minha vida aqui em 1. E depois, tá, galera? Eu iria curar o javali aqui em 2 pontos, que é o que a habilidade dele diz. Mas eu tenho um símbolo aqui de uma caveira que também se ativa quando o inimigo ataca, tá? Se você verificar aqui, todo símbolo de caveira se ativa durante um ataque do oponente, na resposta do oponente. E aqui diz que para cada dano que eu levar, o inimigo sofre 1 de dano também. E como ele causou 1 de dano no Beor, ele voltaria aqui a ter 2 pontos de dano, tá? Feito isso, pessoal, o inimigo vai verificar novamente a condição de vitória. Nós vamos verificar novamente a condição de vitória, porque você pode ver que nesse caso eu posso ter matado o inimigo aqui num contra-ataque. Não foi o caso. Então nós verificamos se tem mais algum jogador envolvido no combate. Se houver, esse jogador vai agora baixar cartas, conectando na última carta que eu mesmo deixei na minha fila, tá? Caso contrário, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos encerrar o turno. Vai ser o fim do turno. No fim do turno, os jogadores descartam cartas até que eles tenham 3 cartas apenas na mão. Então, nesse momento, o limite de cartas na mão tem que ser 3. E depois os personagens compram uma carta novamente aqui do seu deck de combate. Feito isso, vamos voltar lá para o passo 1 novamente, tá, galera? E vamos continuar a nossa sequência de combate aqui até que nós consigamos derrotar o inimigo ou sejamos derrotados por ele ou escapamos. Falando em escapar, toda rodada, tá? Em qualquer momento do combate, da ativação de um personagem, em qualquer momento da ativação do personagem, ele pode escapar. Para isso, ele precisa gastar um ponto de energia, tá? Precisa ter um ponto de energia para gastar. E ele então vai fugir do combate. Porém, escapar desengatilha o ataque de oportunidade do inimigo. Enquanto você foge, você tem que ativar o ataque de oportunidade aqui do oponente. Existem algumas cartas que você consegue fugir sem desencadear o ataque de oportunidade do oponente. Outras coisas interessantes aqui a respeito do combate, tá, pessoal? Toda vez que você estiver em pânico, né, lembra que pânico é qualquer condição em que o seu pavor for maior que a sua vida, né? Olha lá, aqui neste caso, o pavor do Beor está mais alto que a vida dele. Então o Beor estará em pânico. Se isso acontecer, o Beor não compra uma nova carta aqui do deck de combate todo fim de rodada, tá? E no começo da rodada ele é obrigado a jogar a carta que está no topo do deck dele, cego. É como se ele jogasse cego. Aí então ele pode jogar outras cartas, mas lembrando que ele tem aí o pré-requisito de ter que conectar raios para jogar cartas após a primeira. Você meio que joga em desespero, luta em desespero. O que eu achei que funciona muito bem tematicamente falando. Para nós encerrarmos aqui a ideia do conflito, eu gostaria de mostrar mais uma carta. Note que essa carta que eu acabei de colocar aqui, ela tem uma grande diferença em relação às outras. Veja que ela possui aqui, na coluna dela, um espaçamento grande entre os atributos conectados. Note que ao conectar
nenhuma carta deste modo, você não tampa a habilidade dela. Olha lá, que interessante. A habilidade dela ficou aqui no meio, você não tampou como aconteceu com as outras. Isso são cartas de habilidade passivas. Elas ficam ativas durante o combate, porque ela não é coberta, olha lá. Ela não é uma carta que cobre sobre a outra, você conecta ela lá na outra ponta, ó. Então é uma habilidade passiva, ela permanece aí no combate. É isso aí, galera. Essa é a explicação aqui de um conflito de combate em Tainted Grail, tá? Esse é um conflito combativo. O que você precisa sempre ter em mente? Primeiro, sempre resolva os elos conectados à esquerda e depois resolva os textos da carta, tá? Se você fizer essa sequência, dificilmente você vai ter aí algum problema em relação a isso. Outra regrinha aqui importante a respeito do combate é em relação ao seu deck, tá? O deck de um personagem, ele tem no mínimo 15 cartas. E caso você fique sem cartas no seu deck, você automaticamente perdeu o combate, tá, galera? Você não reembaralha cartas quando o seu deck acaba. Outra coisa importante. Toda vez que o inimigo precisar perder cubos que estão nele aqui e não houver cubos nele para ele perder, ou seja, ele estiver totalmente curado, você precisa perder uma carta da sua mão para cada cubo que o inimigo não pôde perder. Se você não tiver cartas na mão, você vai então perder uma carta do topo do seu deck para cada cubo que o inimigo não pôde perder. Agora eu vou fazer aqui uma simulação de um combate contra esse javali raivoso, para que vocês possam aí entender bem como funciona aqui o conflito em Tainted Grail, porque aqui na matilha você sabe que nós gostamos do detalhe. Bom, vamos lá então, né, pessoal? Vamos supor aí que eu vou estar enfrentando esse javali raivoso, tá? E o Beor aqui está fazendo uma batalha solo contra ele. Já no início da batalha eu sou o único jogador ativo, eu sou o único player, então o Beor já vai ter que começar a luta aqui levando 2 pontos de dano por conta da habilidade ímpeto do inimigo, né? O inimigo tem a habilidade ímpeto e o jogador ativo aí, então vai ser o Beor, no caso, o primeiro jogador vai receber aí 2 pontos de dano aqui por conta da habilidade ímpeto. E aí, então, agora eu vou começar a jogar cartas, tá, pessoal? Vou começar a jogar cartas. Eu vou começar conectando aqui, ó, a pancada violenta do Beor, né? O Beor possui 1 de agressividade, portanto, estamos causando aqui 2 pontos de dano no javali. E o Beor também possui o elo bônus, né? Conectado aqui vezes 1. Então, o Beor causa mais 1 ponto de dano no javali. Eu não possuo na minha mão mais cartas com raio, então eu não posso mais conectar a minha sequência, tá? Vou resolver aqui a carta em questão. O Beor vai perder 1 ponto de energia e eu vou colocar um marcador de tempo sobre a pancada violenta, conforme instruído a minha carta. Como eu não conecto mais cartas, eu faço a verificação se o inimigo foi derrotado. Ele não foi derrotado, então ele me ataca. Com 3 pontos de dano, ele vai causar mais 1 ponto de dano aqui no Beor, tá, pessoal? O Beor vai levar aqui mais 1 ponto de dano. E também o inimigo vai perder 2 cubos. Olha lá, ele perde 2 cubos aqui, se curando em 2. Faz novamente a verificação do inimigo, tá? Ele não está morto. Feita a verificação do inimigo, nós vamos aqui verificar se tem mais algum jogador ativo. O que não tem, né, pessoal? Porque é um combate solo, só tem o Beor. Vamos resolver o fim do turno, então. Eu teria que descartar até 3 cartas, mas eu tenho apenas 2 na minha mão. Então eu não descarto. Mas eu compro uma nova carta aqui do meu deck de combate. E agora, então, eu vou iniciar uma nova rodada. A nova rodada aqui diz o seguinte. Primeiro eu resolvo as fichas de tempo, é a primeira coisa. Então eu vou remover essa ficha de tempo. E olha lá, o inimigo vai levar 2 de dano, que foi proveniente aqui a minha pancada violenta, tá, galera? E agora o que eu posso fazer? Eu posso baixar cartas, lembrando que a primeira carta não precisa de raio. Então, ó, eu vou baixar outra pancada violenta, tá?
Só que agora ela está conectada numa agressividade nível 2. Note que tem 2 rostinhos de agressividade. Quer dizer que para ativar esse elo eu preciso ter pelo menos 2 de agressividade. E para nossa alegria, né, o Beor possui 2 de agressividade. Portanto, ele vai conectar esse elo, liberando aí então mais 2 pontos de dano no javali alucinado, deixando o javali aí à beira da morte, hein, galera? E agora nós vamos seguindo a sequência. Opa, o meu elo bônus também se conecta, causando aí então 6 pontos de dano no javali. Lembrando que quando eu baixo a carta eu preciso resolver o efeito. O Beor vai perder mais 1 de energia, né, de estamina. O Beor está gastando muita energia para dar essas pancadas. Vou colocar uma ficha de tempo sobre a carta novamente. E vamos fazer a verificação do inimigo. O inimigo possui 6 de vida e 6 de dano. Isso quer dizer que o Beor derrotou o inimigo. Então o Beor vai receber aqui o galardão desse inimigo, que são 3 de comida que o javali vai nos dar. O javali raivoso vai para o fundo do deck de conflitos, tá? Ele vai para o fundo do deck de conflitos. E o Beor vai pegar todas as cartas usadas, tá? Todas as cartas que estavam na mão dele e vai reembaralhar no seu deck de combate e deixando aí ele pronto para uso no próximo combate. Bom, galera, vamos falar agora então, né, dos encontros diplomáticos aqui. Nem só de porrada vive Tainted Grail, tá? A maioria das cartas de conflito azuis vão ser cartas diplomáticas, que vão ter aqui, né, uma anatomia da carta semelhante aí a que nós vimos de combate, né? Temos o nível aqui também do conflito. O nome dele, né, diferente, não tem uma vida aqui. Aqui o conflito é a peste. Um texto descritivo. E aqui nós vamos ter uma barra de cabo de guerra, que eu vou explicar como é que funciona. Note que aqui eu tenho 2 opções para enfrentar esse conflito. Eu posso ou fugir dos infectados, tá? Que vai ser um atributo aqui chave para eu poder fugir, né? E um ataque que o inimigo vai dar. Ou eu posso pedir abrigo, que também vão ser atributos e características diferentes. Aqui a recompensa que eu vou ganhar se eu vencer este conflito. E aqui é o que eu sofro se eu perder este conflito, no caso de um insucesso. E todo conflito, tá? Ele pode ser evitado, tá, pessoal? Se eu escolher evitar, primeiro eu vou precisar ter no mínimo 4 de reputação. E depois eu vou pagar aqui uma estamina e eu posso não enfrentar, descartar esse conflito e eu não enfrento ele. Isso não quer dizer que eu venci ele, tá? E aqui, semelhante ao combate, nós vamos ter vários atributos que nós vamos ter que ir conectando. E a diferença é que nós temos que fazer aqui nessa barra o nosso cubinho chegar no verde para nós vencermos. Se ele chegar no último vermelho aqui, nós perdemos. E nós vamos fazer isso de forma semelhante ao combate, tá? Primeiro nós vamos posicionar o cubinho aqui no espaço cinza. Ele vai começar ali na casa cinza aqui ao lado da carta. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que comprar, assim como no combate, nós vamos comprar aqui 3 cartas de diplomacia, tá? Agora o deck é de diplomacia. Nós vamos comprar 3 cartas aqui, inicialmente. Assim como no combate, na diplomacia, se você tiver 4 personagens envolvidos no conflito, vocês compram apenas 2 cartas, tá? E não 3. Comprado, então, aqui, de forma semelhante ao conflito combativo, nós escolhemos um jogador ativo, tá, pessoal? Esse jogador ativo vai ser o primeiro a jogar. Primeira coisa, novamente, nós vamos receber qualquer habilidade, resolver qualquer habilidade na mesa aqui que possua fichas de tempo. Feito isso, os jogadores vão, então, baixar cartas, seguindo o mesmo padrão do combate, tá? A minha primeira carta não precisa conectar nenhum elo, mas as próximas cartas que eu jogar após a primeira precisam conectar o elo. Então eu poderia aqui baixar esta carta, Atitude Evasiva, e note aqui agora os elos que eu vou conseguir conectar com ela. O elo bônus, né, que é esse símbolo aqui, na verdade não é o elo bônus o nome, né? É o elo do efeito que nós encontramos aqui nessa cartinha. Note que se eu escolher enfrentar Fugir dos Infectados, quando eu conectar esse elo a cautela,
eu subo em 2 ao meu quadradinho verde, meu quadradinho vermelho aqui, ó. Então olha lá, eu vou subir em 1, 2, porque eu conectei meu elo à cautela. Aqui embaixo, o meu elo bônus conectou no raio, que eu não vou fazer uso porque foi a primeira carta que eu joguei. Agora, as próximas cartas que eu jogar na sequência precisarão aí, né, conectar com elos de raio. Eu vou resolver aqui o efeito da minha carta, eu ganho 2 cartas. E aqui fala que eu pago uma carta e previno de abaixar, né, uma vez lá meu quadradinho. Ou eu posso pagar 2 cartas e 2 de estaminas e encerrar esse conflito. Então, beleza, agora eu posso jogar mais cartas, tá? Que conectem aí o meu elo de raio. E olha que legal, essa é uma carta passiva, ó. A próxima carta que eu jogar, ela vai ficar aqui, ó. E o efeito da minha carta passiva vai ficar ali. Essa carta eu não posso jogar porque eu não tenho magia para conectar o meu elo aqui de raio. Mas essa daqui, por exemplo, eu poderia jogar, ó. O elo bônus conectou aqui embaixo no raio. Se eu tivesse magia, eu poderia pagar para aumentar em mais 1, eu não tenho. Mas eu estou ativando um efeito aqui. O Beor perde 1 de reputação. E se eu tiver ao menos 2 de agressividade, eu subo aqui o quadradinho em 1 novamente, ó. E eu tenho, né, ao menos 2 de agressividade. E agora, então, eu verifico se eu venci. Não, o quadradinho não chegou no verde. Então o inimigo me responde. Como que ele me responde? De acordo com a caveirinha aqui, ó. E a caveirinha aqui diz o quê? Como que ele me responde? Ele vai abaixar em 1 essa pedrinha e vai rasgar a última carta da sequência. Eu posso gastar uma carga para prevenir que ele abaixe em 1, que é o efeito da minha passiva, então ele não abaixa, mas ele vai rasgar a última carta da sequência e essa carta aqui vai para o meu descarte, tá? Feito isso, então, eu verifico quantas cartas eu tenho na mão, né? Eu tenho uma só, então eu poderia comprar mais uma carta e não preciso descartar nenhuma. Comprando mais uma carta, galera, o que que acontece? Nós vamos repetir tudo novamente. Resolve as fichas de tempo, tá? Resolvido as fichas de tempo, eu posso jogar mais cartas. Então, eu preciso só de mais umzinho ali, né? Para vencer. E eu posso aqui, para minha sorte, eu comprei outra voz ameaçadora. Eu vou jogar ela, né? Ela conecta aqui, não precisa conectar nada, porque é a primeira carta. Mas, por sorte, ela conecta um elo bônus. Mas eu não precisaria, porque é a primeira carta. E aqui, novamente, eu perco reputação e subo em mais uma setinha, porque eu tenho 2 de agressividade. Então, na base da pressão agressiva, o Beor levou o quadradinho ali para o verde e eu venci o conflito diplomático, tá? Se esse quadradinho tivesse chegado aqui embaixo, eu perderia o conflito diplomático. Então você vai pegar aqui a sua recompensa ou recebeu um insucesso de acordo com o efeito. E assim como no conflito verde, né? O conflito azul, nós vamos pegar e vamos colocar a carta por baixo aqui, né, do deck de conflitos. Outra coisa importante, tá, pessoal, nas cartas de conflito, note que essa daqui eu tenho 2 opções, 2 caminhos para enfrentar esse conflito. Ou eu fujo, ou eu peço abrigo. Algumas cartas de conflito, tá, pessoal, funcionam diferente. Algumas cartas de conflito, note que eu também tenho 2 colunas, mas aqui não é ou, eu preciso vencer as 2. Então, eu iniciaria esse conflito enfrentando a primeira coluna aqui. Depois, se eu conseguisse levar a pedrinha para o último espaço verde, lá, eu resetaria aqui para o cinza e iniciaria novamente da fase 1 o conflito de baixo. E para vencer de fato esse conflito, eu teria que ganhar, segurar o homem e depois faça-o calar a boca, ou seja, eu teria que fazer os 2 para vencer esse conflito aqui. Ele é um pouco mais difícil. Bom, galera, é isso aí. Essas daqui foram as regras do Tainted Grail. Eu espero que tenha dado para vocês compreenderem bem como funciona o jogo aí, né? Tentei fazer no padrão Matilha as regras explicadas da melhor maneira possível. Se ficou alguma dúvida, se eu errei em algo aí, deixa nos comentários, que errar é humano e eu também cometo erros, mas eu posso deixar o seu comentário fixado no topo
para que não fiquem informações erradas aí no vídeo, tá, galera? Provavelmente eu vou estar trazendo uma gameplay do Tainted Grail aqui no modo solo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo desse jogo. Eu pretendo trazer mais e mais vídeos do Tainted Grail, tá? Pretendo trazer um vídeo aí falando sobre a planilha de salvamento, de condições. Vamos aí trazer bastante conteúdo desse jogão que chegou para nós aqui no Brasil. Beleza, galera? Aquele abraço e até a próxima!